Momento preocupante do Gigante da Colina. O Vasco passando pela pior crise da sua história. A gente vai falar muito da situação do Vasco da Gama, do Campeonato Brasileiro, uma situação que ficou muito delicada depois do jogo de ontem. O Vasco que vai ter que fazer um campeonato brasileiro irretocável daqui para frente para não conhecer o sexto rebaixamento. E a gente vai falar aqui sobre algumas medidas que têm que ser tomadas no departamento de futebol do Gigante da Colina. Para ontem, porque se não tiver um choque de gestão, a gente vai jogar a Série B em 2026. E eu vou falar uma coisa. Se cair, não volta mais. O Vasco passando por uma recuperação judicial. Eu não sei como que o Vasco vai fazer para poder pagar as contas aí. A gente vai falar muito aí também da situação do treinador. O Diniz balança muito, mas muito mesmo, tá? E vamos que vamos. Você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, por favor, se inscreva no nosso canal. Pessoal, ontem foi uma tragédia. Mais um jogo do Vasco da Gama, onde o Vasco nadou e morreu na praia. O Vasco com alguns jogadores ali que não tem a mínima condição de vestir a camisa. Mas, se tem algum culpado, são essas pessoas que verdadeiramente contrataram esses jogadores. E não é de hoje que a gente chama a atenção para a incompetência de Pedro Paulo e de Felipe. Pedro Paulo tinha que ter vergonha na cara e renunciar. Renunciar. Essa é a palavra. E vou dizer aqui, mais culpado ainda do que o Pedro Paulo são esses conselheiros do Vasco da Gama. O Vasco tem 300 conselheiros que não se insurgem diante dessa situação. Muitos pouquíssimos, vêm a público para defender o Vasco da Gama contra essa diretoria nefasta. E aí o seguinte, o Pedrinho faz o que bem entende, faz mal ao Vasco da Gama, é cargo para amiguinho. O Vasco virou balcão de emprego, balcão de negócio, tá? O que está acontecendo hoje aqui no Vasco da Gama, se fosse lá no Corinthians, essas pessoas que estão aí já teriam saído na base da paulada. Porque fazem mal ao Vasco da Gama, gastam rios e rios de dinheiro. Você vê, ontem ficou nítido os jogadores do Vasco, o Daniel Cusato, Maurício Lemos, Tietê, uns que não têm condição, outros aí que simplesmente estão jogando com nome, como esse tal de Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho jogar no Vasco para ganhar 1.700.000 por mês é um roubo, é um assalto institucional que não tinha que ter renovado. Se não renovou com o pai, não tem que renovar com ele. Tudo isso acontecendo aí diante desses conselheiros. Eles não fazem rigorosamente nada. Esses conselheiros não fazem nada.
Ontem a gente cobrou aqui uma fala do Levinciano, para o Levinciano vir a público falar. Nada é feito, porque se o Pedrinho não renuncia, ele deveria ser impeachment. A gente não sabe por que ninguém toma uma medida. A gente vê desorganizar o Vasco aí, ainda não é todo mundo, mas uma boa parte da organizada elogiando Pedro Paulo. Ele não, está sendo feito obra no CT da licença. Tem coisa aí que a culpa não é de 30, 40 anos, 20 anos, não. Que a culpa é de agora. Que o treinador, por mais que ele esteja aí balançando, o Diniz está balançando. A culpa não é dele, mas está balançando. Porque o Diniz, se o Vasco não vencer o CSA, o Diniz cai. Porque sempre é desse jeito. Vão dar uma satisfação para o torcedor. E qual é a satisfação? Vamos tirar o treinador. Então o Diniz não suporta. Se o Vasco for eliminado na Copa do Brasil, o Fernando Diniz vai cair. Mas o problema é administrativo. Então hoje era dia aí que eles organizavam, tinham que cobrar. Principalmente esse Pedro Paulo, aventureiro, cara que não tem a mínima condição, cara que não tem a mínima condição de presidir um clube como é o Vasco da Gama. E mais, o que eu vou falar aqui. Um departamento médico que parece um açougue, que não consegue colocar os jogadores em forma. Essa preparação física aí do Daniel Félix, ó, não é de hoje. E se você for colocar quanto esses caras ganham no papel aí, é muito dinheiro para pouca coisa. O Vasco está precisando, gente, de um choque de gestão. Hoje, dia 3 de agosto, a gente está a menos de um mês para a janela fechar agora. Essa diretoria mentiu para você e ainda fala que esse elenco está entre os 8 melhores do Brasil. Tá? Isso é muito grave. Se não houver um choque de gestão, o Vasco vai cair sem receita de cota de TV. Eu não sei como o Vasco vai dar conta dessa recuperação judicial. Por isso que eles jogaram Vasco. Eles não arrumam investidor, jogaram Vasco numa recuperação judicial, não paga a conta e está aí. Os Lloyds da vida jogando com a camisa do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco e a verdade prevalecerá. Valeu.